Olá, meu nome é Gilberto Lacerda, eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, onde atuo na área de tecnologias na educação. E eu venho bater esse papo de uns 30 minutos com vocês sobre uma nova suposta ameaça ao trabalho dos professores no mundo inteiro, que se trata da inteligência artificial. Muitos de vocês certamente já ouviram falar da inteligência artificial, dos mecanismos e dos recursos que têm aparecido nos últimos tempos e que são capazes de grandes proezas, né? Como colocar o Papa andando de helicóptero onde ele não esteve, imitar vozes humanas e elaborar textos, entre outras funções. E é exatamente essa função de elaboração de textos que tem causado preocupação a professores e educadores do mundo inteiro. São ferramentas como, por exemplo, o ChatGPT. Há várias outras semelhantes, mas o ChatGPT é que tem se tornado mais popular. Então, se você já andou pela internet nos últimos meses, se você é um professor antenado, você já ouviu falar do ChatGPT. Então, é uma ferramenta que se transforma numa nova sensação no mundo digital, que monopoliza discussões, que gera, enfim, debates, né? E uma das principais polêmicas diz justamente respeito à relação entre o ChatGPT e a educação. Afinal de contas, como essa ferramenta pode influenciar ou até mesmo atrapalhar o aprendizado dos nossos alunos? E ainda, será que ela pode ajudar? Então, as dúvidas são muitas, né? Mas existe uma certeza. Tecnologias como essa, do ChatGPT, elas vieram para ficar, elas não vão desaparecer. Então, a escola precisa aprender a lidar com elas. Nós, professores, precisamos desenvolver uma inteligência competitiva, eu diria, para que nós aprendamos a conviver com elas e extrair o que elas têm de melhor para nos oferecer. Mas afinal, o que vem a ser esse tal desse ChatGPT, né? O ChatGPT é um robô que vai buscar informações na internet, nessa inteligência coletiva. Ele vai buscar informações e com essas informações ele consegue construir textos concisos, gramaticalmente corretos, com um bom conteúdo, uma boa argumentação. E dificilmente a gente consegue diferenciar de um texto que um ser humano pudesse escrever. Isso, atualmente, ele faz em mais de 16 idiomas, mas cada vez ele faz em mais idiomas, né? É uma ferramenta que é cada dia mais aperfeiçoada e veio para ficar. Né? Além disso, ele pode responder a perguntas sobre diferentes assuntos. Hoje mesmo eu li em algum veículo da internet uma informação de que um veterinário salvou a vida de um cachorro perguntando ao ChatGPT qual seria o melhor tratamento para a doença que o cachorro tinha, porque o próprio veterinário não conseguia encontrar. Então ele abriu o ChatGPT, que é um site na internet que você faz perguntas. Ele abriu o ChatGPT, fez a sua pergunta e recebeu uma resposta. Achou que a resposta era coerente, aplicou e conseguiu salvar a vida do cachorro, né? Então, num contexto escolar, você pode, por exemplo, estar fazendo um trabalho sobre, sei lá, o conceito de célula e os alunos, você passa como dever de casa, trazerem uma redação sobre o conceito de célula e os alunos, ao invés de fazerem a redação, vão ao ChatGPT e perguntam, e pedem, escreva-me um texto sobre o conceito de célula. E o ChatGPT vai pesquisar na internet inteira e vai trazer um texto bom, coerente, fechadinho sobre o conceito de célula. E se outro aluno perguntar a mesma coisa, ele vai trazer outro texto, ele modifica, né? De modo que fica muito difícil para o professor
saber se foi o aluno mesmo que fez, se ele copiou da internet, né? Se é um trabalho de inteligência artificial ou um trabalho de inteligência natural, né? Então é isso, essa tecnologia funciona assim. Ela tem um repertório tão grande, que ela aprende, inclusive, quanto mais você usa, mais ela aprende sobre os conceitos e mais ela vai sofisticando as respostas. E ela é alimentada com mais de 570 gigabytes de textos, né, produzidos na internet, livros, fóruns, páginas de notícias, todo tipo de informação que existe na internet. Se estima que o ChatGPT utiliza um banco de dados, de ferramentas, com cerca de 40 bilhões de palavras. É muita coisa, gente. 40 bilhões de palavras, o que permite a ele gerar textos sobre praticamente qualquer assunto. E daí o medo de nós educadores, né? Como é que uma ferramenta tão poderosa enfim, pode permitir o bom trabalho docente e a confiabilidade no trabalho dos alunos? E com uma ferramenta tão poderosa em mãos, o que será do processo de aprendizagem? São dilemas. Nós estamos no olho do furacão diante desse avanço tecnológico sem precedentes, gigantesco, que assola o mundo. Mas a educação já lidou com os dilemas, né? Vale relembrar que essa não é a primeira vez que uma tecnologia ameaça a escola, ameaça o trabalho dos professores e faz os professores acharem que o seu trabalho pedagógico não será mais possível, né? Então não é a primeira vez que a tecnologia é vista como uma ameaça por parte de professores e por escolas no mundo inteiro. Por exemplo, no início dos anos 2000, a popularização da internet, dos computadores pessoais, fizeram surgir o medo, né, o temor de que os alunos dedicariam menos tempo aos estudos, que eles que o Google, as ferramentas de busca na internet, né, seriam mais confiáveis do que os próprios professores. Os alunos acreditariam mais nas informações que eles buscam na internet do que nos conteúdos construídos na sala de aula, e que eles dedicariam então menos tempo aos estudos, né? E que os casos de cópia ou de trabalhos falsos se multiplicariam. Mas isso, enfim, a escola aprendeu a cuidar disso, a lidar com isso, né? Mais tarde, os celulares, né, se tornaram os grandes vilões dos professores. E os professores, enfim, aumentou o medo da cola, né? A cola é o grande medo de nós professores, que os alunos colhem na hora da prova, enfim, que eles não consigam dar conta de demonstrar o que eles aprenderam por si próprios, né? E precisam de recursos para auxiliar nisso aí. Mas a escola vai aprendendo a lidar com isso, nós professores vamos aprendendo a lidar com isso, né? É claro que mudanças assustam, a gente não sabe como lidar com elas ocorrem com muita frequência, né? Mas em todos os casos de mudança na história das comunicações, na história do mundo, no nosso passado, geraram estratégias inteligentes para que a escola consiga lidar com elas, com cada desafio que aparece, né? Então, no fim das contas, a educação encontrou mais benefícios nos avanços tecnológicos do que malefícios. E a educação tem na tecnologia uma grande aliada para ressignificar a escola, ressignificar o trabalho pedagógico, fazer com que os alunos aprendam mais e de maneira mais pertinente, né? Então, o primeiro passo é entender que a tecnologia nunca é uma inimiga dos professores. Muito pelo contrário, ela pode ser uma aliada, né, rumo a uma educação do futuro, uma educação mais contextualizada. Basta que nós saibamos usá-la com mais inteligência, com mais, enfim, com mais estratégia, né, com mais tática. Porque, afinal de contas, é isso que o professor faz. O professor é um grande estrategista. E na sala de aula, ele utiliza de vários recursos para ensinar da melhor maneira possível todos os assuntos que o currículo demanda, né?
nessa relação entre chat GPT e educação, como é que essa tecnologia pode influenciar o nosso trabalho, como é que a gente pode funcionar com ela, né? São as grandes questões. Então, como eu falei acima, como eu falei antes, o chat GPT tem ameaçado e causado temor em professores no mundo inteiro. Por exemplo, algumas cidades do mundo, algumas redes escolares do mundo têm proibido o uso dessa ferramenta nas escolas da cidade, têm tentado encontrar meios de bloquear, né? Mas os alunos encontram meios, né? Então, é preciso deixar de lado esse pânico para que a gente lide com essa ferramenta de uma maneira mais inteligente, né? Mas quais são os principais desafios, então, que essa tecnologia apresenta para nós, professores? Em que nós estamos desafiados, né? Eu acho que são 3 coisas principais, assim, 3 coisas. A primeira delas é o medo do plágio, que os alunos copiem os trabalhos de outros, né? Trabalhos prontos, né, que o ChatGPT pode buscar e trazer, e que os alunos não gerem os próprios textos, que eles não sejam autores da própria produção cultural deles na escola. Então isso realmente é um grande problema, porque nós queremos que os alunos tenham autoria das suas próprias ideias, que a escola seja um ambiente de estímulo da geração de ideias e não um ambiente que faz com que os alunos copiem ideias ou busquem ideias que não são deles. Então, isso é uma grande preocupação dos professores no mundo inteiro. Uma outra preocupação está no medo de que isso afete o desempenho e a produtividade dos alunos, né? Enfim, que os alunos deixem de buscar fontes confiáveis para estudos e pesquisas, passando a confiar 100% nesse chat GPT ou em outras ferramentas semelhantes para validar seus conhecimentos. Esse é um grande problema que pode afetar diretamente o desempenho dos estudantes, e especialmente porque já está provado que essa ferramenta, apesar da sua grande capacidade de produção de textos, ela pode dar respostas erradas, né? Um outro medo, um outro grande problema que os professores enfrentam com isso, um outro grande temor, está nos impactos sobre o processo de aprendizagem, né? Então existe esse medo de que a presença dessa tecnologia de inteligência artificial atrapalhe o processo de aprendizagem dos alunos a longo prazo, porque eles vão se acostumar com respostas prontas, que vão prejudicar sua capacidade de reflexão, né? No entanto, né, especialmente porque essas ferramentas, os textos que elas produzem, não levam os alunos a uma situação de reflexão, de construção de um pensamento crítico, né? Não desenvolve habilidades socioemocionais e outros elementos que são fundamentais no processo de aprendizagem, o que coloca em evidência cada vez mais a crucialidade e a importância dos professores no processo de educação. Eu tenho observado ao longo da minha experiência como professor nessa área há mais de 30 anos, que quanto mais sofisticada e complexa é a tecnologia disponível, mais importantes são os professores para dar sentido, indicar caminhos, indicar luzes, né? Trazer os alunos para um fio condutor e construir conhecimento de maneira mais coerente, né? Mas é preciso perguntar se tem mesmo razão para essa paranoia, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós já passamos por isso antes, várias vezes, né? Com toda e qualquer tecnologia. A televisão causou um impacto na escola, o rádio causou um impacto na escola, os jornais causaram um impacto na escola, a informática, de modo geral, causou um impacto na escola. E a escola vai aprendendo a conviver com essas tecnologias, porque toda tecnologia nova assusta, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com ela, a contornar seus desafios, a utilizá-la de modo a facilitar a vida dos alunos e dos professores. É mais ou menos isso que vai acontecer, com certeza, né?